Olá, muito boa noite para todos vocês. Estamos de volta com o nosso Papo de Gestão, podcast da Prefeitura de Coronel Fabriciano. E como eu anunciei no outro programa, nós estamos em horário novo, trazendo aí um novo cenário e sempre também trazendo temas importantes para vocês, temas que sejam relevantes, temas relacionados à gestão municipal da Prefeitura de Coronel Fabriciano, assuntos que sejam de interesse da população. E você é convidado a participar com a gente, Lembrando que já pedindo para você seguir a gente no YouTube, se inscrever no nosso canal no YouTube e acompanhar a gente pelas redes sociais da Prefeitura, no Instagram, no Facebook. E é isso aí, a Prefeitura de Coronel Fabriciano, antenada aí com as redes sociais, com a comunicação, interagindo aí com você, munícipe da nossa cidade, e você também que não é de Coronel Fabriciano, mas que segue as nossas páginas, e acompanha o trabalho aqui da Prefeitura. Bom, hoje nós temos um assunto muito importante para tratar aqui com vocês, e conforme a gente já fez um anúncio aí nas redes sociais, vamos falar de um tema importantíssimo, que é a questão do autoextermínio. A gente tem notado que tem aumentado o número de casos no país e na nossa região não é diferente. E eu estou com umas pessoas aqui muito especiais. Primeiro eu vou apresentá-las, para vocês conhecê-las. Eu estou aqui com a Edna Damasceno, que é assistente social da UPA de Coronel Fabriciano. Boa noite, Edna. Obrigado por aceitar o convite de vir bater esse papo aqui com a gente. Boa noite, Marquinhos. Um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto tão importante. Certo. Fala um pouquinho de você, qual que é a sua função, como você trabalha lá na UPA? Então, eu sou assistente social, Eu trabalho na UPA eu estava no hospital e aí fui encaminhada para a UPA desde setembro, parece que foi setembro. E o trabalho nosso lá é acolher as pessoas, muitas situações de saúde mental, muitos casos todos os dias de depressão, transtornos. As pessoas que entram lá sem documentos, as pessoas idosas que chegam lá sozinhos, desamparados. Então tem muita coisa, situações de violação de direito. São essas situações. Você atende no dia a dia, sim, lá, Sim. Bacana. Daqui a pouco a gente vai entrar com mais detalhes nesses casos aí que você atende. Vou apresentar aqui a Rivane Lopes de Carvalho, que é a psicóloga aqui da Rede Municipal de Coronel Fabriciano. Mais uma vez junto com a gente aqui, Rivane? Obrigado por estar contribuindo com esse assunto. Boa noite, Marquinhos. Eu que agradeço o convite, mais uma oportunidade para poder falar, igual a Regina está dizendo, de um assunto tão importante e relevante, para o nosso município, para o nosso país mesmo, Eu sou psicóloga aqui da rede desde 2011 e estou como referência técnica de saúde mental do município. E esses casos chegam o tempo todo, no CASAM, quando é adulto, mais de 18 anos, e também no CAPSI, quando é de 0 a 18 anos. Então, assim, a gente tem visto mesmo aumentar o número de crianças e adolescentes, não só de adultos. Infelizmente, é essa a nossa realidade. Beleza. Pessoal, um projeto, a UPA de Coronel Fabriciano se inscreveu no projeto de boas práticas da AMM. Todos os anos a AMM ela tem esse projeto, esse prêmio, oferece esse prêmio aos municípios do estado para se inscreverem e o município apresenta o projeto. A UPA de Coronel Fabriciano ela apresentou o projeto UPA de Mãos Dadas para tratar as emoções. O objetivo desse programa, desse projeto que foi inscrito, é buscar o atendimento humanizado às pessoas vítimas de tentativa de autoextermínio. E também a gente vai aproveitar e falar os motivos que levam a pessoa a ter esse tipo de postura, adotar esse tipo de atentar contra a própria vida, infelizmente. Eu vou trazer uns dados aqui, a gente buscou uns dados importantes do DataSUS, que é a plataforma do governo federal que concentra as informações relativas aí à saúde no Brasil e revelam que as mortes por suicídios aqui no nosso país entre 2011 e 2020 elas aumentaram 35%. E Minas Gerais, são os dados de anos anteriores, mas revelam que Minas Gerais aparece em segundo lugar no ranking dos estados com maior número de ocorrências. Então, assim, é um dado alarmante, que vale a pena a gente
tratar deste assunto aqui, né? E a gente que acompanha as redes sociais, acompanha a imprensa, a gente tem, infelizmente, sabido de casos, né, em nossa região aqui até com certo aumento. Bom, então vamos conhecer o projeto. Edna, explica pra gente este projeto, né, esta ação, ela surgiu diante desta demanda que vocês atendem aí no dia a dia? Sim, nós percebemos em todos os dias entrando muito casos, como o Rivano citou, tem crescido muito o número de adolescentes com tentativa de autoextermínio. Entram também adultos, né? Dão entrada lá na UPA também adultos, mas um grande número de adolescentes. E a gente percebeu que todos os dias tinha de um caso até 3 casos ali na UPA. E a gente voltou a olhar para isso, ficamos preocupados, né? O que a gente, enquanto profissionais aqui da unidade de pronto atendimento, podemos fazer para minimizar essa situação? Então, nós criamos um projeto, né, pensando nessas ações, dar um acolhimento humanizado para esses casos, um olhar, uma atenção maior. Então, o que a gente faz lá na UPA quando entra uma situação dessa? Ele passa a pessoa, a família ou o SAMU, quem que chega com esse paciente até lá, dá entrada ali na recepção, passa pela triagem com o enfermeiro, e o enfermeiro avalia ali se é grave, né, ou se dá para esperar, qual que é a situação ali, a gravidade, o tamanho da gravidade. E passa pelo médico, o médico avalia, ou esse paciente vai lá para o box de emergência, ou ele vai para a medicação, ali a observação. Depois que faz esse atendimento, a gente reúne, né, os médicos, enfermeiros que estão fazendo esse atendimento, para a gente falar dessa situação. E aí eu procuro esse paciente para me entender mais o que está acontecendo, converso com a família, a gente faz um atendimento de orientações a essas famílias, orientações a esse paciente. Porque que a gente percebeu, Marquinho? Grande parte dos pacientes que chegavam até a UPA, eles não sabiam como que era o fluxo, como que acontecia no município. Sim. E grande parte também começava o atendimento e não dava continuidade. Então, as pessoas davam entrada hoje, amanhã estava de volta. Eles não sabiam para onde ir, ia para a UPA ser atendido. Uhum. E outros começavam, mas por muitas razões não dava continuidade. Muitas vezes por falta de apoio da família, né? Essas pessoas não davam continuidade. Ou por condições financeiras, que a pessoa não entendia que tem o fluxo, né? É o casão, o capisi, dependendo da idade. Uhum. Entendia que teria que ser um tratamento particular e não dava continuidade por causa de questões financeiras e às vezes por falta de apoio familiar. E a gente estava vendo assim acontecendo, as pessoas entrando todos os dias e repetindo. E casos gravíssimos, pessoas com tentativa de autoextermínio. E esse fluxo ele é variável entre homem, mulher, adolescente, jovem? Como que é essa média de idade? A gente dá uma atenção especial para a saúde mental. A gente nós decidimos dar um olhar especial para a saúde mental que entra ali na UPA. Quando o paciente dá entrada ali, que ele passa por todo esse procedimento, né, de passar pela recepção, registrar lá, fazer o registro, passar pelo enfermeiro, pelo médico, o médico avaliar a situação, encaminhá-la para o box de emergência ou para observação, a gente, em equipe, a gente conversa a situação que está acontecendo ali e eu faço um atendimento com a família, faço um atendimento com esse paciente, orientando esse paciente, a importância de dar continuidade, o que pode acontecer se ele parar ali sem orientação do médico, de tomar medicação. Todas essas orientações da família, a importância da família apoiar o paciente, né, esse familiar dele nessa situação, nesse momento, orientações. E aquele atendimento humanizado. Um acolhimento, né? Na verdade, a pessoa nesse momento está fragilizada e precisa de um acolhimento. Né? Que às vezes, muitas vezes, em muitos casos, ela não encontra isso na própria família. Por né? que a gente entende?
quando a pessoa chega nessa situação, muitas vezes ele está ali fragilizado, ele está querendo, na verdade, alguém para olhar, para cuidar dele, né? Buscando uma atenção, um cuidado. E às vezes, por falta de conhecimento do familiar, né, de onde ele chega, ele não consegue ter aquilo que ele está buscando. E a gente tem percebido que, depois que nós voltamos essa atenção, nós percebemos que o número das pessoas que chegam ali na UPA, repetindo as mesmas pessoas, nós percebemos que diminuíram. Os casos continuam acontecendo. As pessoas continuam dando entrada lá na UPA, né? Problema de saúde mental, de todos os níveis, até autoextermínio. Que o que nos chamou a atenção foi os casos de autoextermínio, que são muitos, né? Um número muito grande. Sim, vocês têm uma média assim, de quantos casos foi registrado assim, por mês, ou enfim, qual que é a média assim, de casos de entradas? Nós observamos que assim, todos os dias entra algum caso. Algum caso. E assim, era de um caso até de 3 a 5 casos, estava sempre entrando ali. E casos graves, Marquinhos. Não era assim, simplesmente uma tristeza. É casos graves de autoextermínio, pessoas consumindo medicamento em excesso, pessoas com tentativa de enforcamento, mas assim, tentativa de medicamentosa muito grande. Então isso nos chamou a atenção. Tá. Ô Rivane, vamos participar aqui também, contribuindo, né, com o seu trabalho que é desenvolvido. Você trabalha no CASAM, né, que de certa forma é tudo parceria, né? O município tem esse trabalho de rede e é importante ressaltar isso. Como que é esse serviço lá oferecido, né? Como que é esse atendimento dessas pessoas? Por exemplo, né, a Edna falou aí que essas pessoas são atendidas na UPA, mas depois elas precisam de um acompanhamento. Esse acompanhamento seria ali pelo CASAM? Pois é, antes de falar, né, especificamente do acompanhamento lá no CASAM e do CAPSI, gostaria de ressaltar, né, que é importantíssimo esse acolhimento, essa acolhida que está sendo feita lá dentro da UPA, que é feita também dentro do hospital, porque o que mudou aí nesse circuito, Marquinhos? Ele chama-se comunicação. Hoje nós trabalhamos em rede, efetivamente. Então nós comunicamos. Quando a Edna, né, a equipe da UPA se atenta para isso e começa a acolher, eles fazem um acolhimento implicado. Porque não é só acolher esse sujeito que chega, não é só orientar, é também direcionar. E isso está acontecendo efetivamente. Sim. Tanto na UPA quanto no hospital. E nisso a gente fala assim de encaminhamento implicado. Porque você não manda né? Você manda para um serviço. Se é maior de 18 anos de idade, vai para o acolhimento do CASAM. Se é, inclusive, a UPA leva muitos dos casos, dependendo da gravidade do caso, a ambulância da UPA leva, a ambulância do hospital leva, faz contato prévio, encaminha, não é só um papel. Então, assim, existe hoje um fluxo bem construído, amarrado, e se é adolescente, ou às vezes casos de criança, geralmente quando a criança chega por demanda espontânea lá no CAPSI, os adolescentes que chegam na UPA mesmo, que são atuações mais graves. Sim. E aí também vai com a mesma coisa, com esse encaminhamento implicado. Então, se tem tentativas de autoextermínio, se tem essa história, aí ele passa pelo acolhimento. O acolhimento, né, lá no CASAM e no CAPSI, ele de porta aberta, isso configura uma urgência, né? A gente tem os dias e os horários, mas uma urgência é todos os dias, né? Se chegou, a gente vai acolher, a gente vai escutar esse caso e começar a construir esse caso. Só que a gente pensa assim, né? Então é um caso de saúde mental, vai ficar, se é maior de 18 anos vai ficar no CASAM, se é menor de 18 anos vai ficar no CAPSI só. Nós vamos prestar essa assistência, né, multiprofissional, e vamos chamar a rede para conversar, né? Então nós trabalhamos hoje como? Tem um matriciamento, então tem esse caso que chega, a gente começa a escutar, a gente começa a dar um tratamento para essa urgência, e em paralelo a isso a gente começa a construir esse caso na rede. Se for um caso que precisa acionar o CRES, nós vamos chamar o CRES, o CRAS, o CRAS, se for atenção básica. Então assim, hoje o CASAM, ele faz matriciamento intersetorial, né, uma vez por mês em cada unidade de saúde. O CAPSI também faz o matriciamento intersetorial para discutir os casos com a educação, com a saúde, que acontece dentro do CAPSI, dentro do CAPSI. Sim. E do CASAM é na própria unidade de saúde, onde a gente vai discutir esses casos ou todos os casos de saúde mental, para a gente conseguir de fato, efetivamente, dar um tratamento, né, humanizado, digno, e uma assistência para essa população. Então hoje é feito todo um trabalho em rede, né, que a gente vai fazendo.
É importante ressaltar aí nesse serviço que é desenvolvido que ele é importante, que é necessário ter continuidade, né? Infelizmente, no meio desses casos aí, muitas pessoas desistem do tratamento. Como é que é isso? Pois é, quando a gente vai fazendo o tratamento em rede, aí às vezes o paciente abandona. Mas a gente tem a unidade de saúde, que tem como parceiro a ACS, que vai na casa, a gente faz busca ativa, a gente vai tentando buscar. Entendi. Então, assim, hoje nós estamos trabalhando nessa. Ou seja, se a pessoa desistir hoje, né, do tratamento, vocês vão atrás dessa pessoa para ela continuar com esse tratamento. Sim. É importantíssimo, né? Uhum. Porque por detrás dessa história toda tem uma depressão, tem um adoecimento. E a pessoa, ela muitas vezes, né, quando chega a esse ponto, é uma depressão mais grave. Não é uma depressão leve ou moderada, né? É uma depressão grave. Então, muitas das vezes, vai ter que fazer essa intervenção. O que a gente faz? Paralelo a isso, a gente não atende só o paciente. Nós também trabalhamos e escutamos a família. Principalmente de adolescente e criança. A família, ela é ouvida. Então, geralmente, a gente deixa um técnico que atende o paciente e outro que vai escutar a família e em reuniões semanais a gente discute os casos e vai construindo ali dentro do serviço. E o técnico de referência do caso, lá dentro dos CAPs, faz essa amarração mesmo na rede, de acionar sempre que necessário os outros serviços. Entendi. E é difícil, né? Às vezes a pessoa está adoecida e ela ainda não entendeu isso, né? A pessoa ainda, ela mesma não percebeu, né? Às vezes a pessoa não percebe que está adoecida, né? E buscar ajuda é importante nesse sentido, né? Porque existe os graus, né, de depressão, né? Eu acredito que tem depressão esses graus leve, moderado e grave. Então, assim, se você está nesse leve, então há um tratamento mais efetivo, né, mais eficaz. Apesar que todos têm, todos têm solução. Mas é importante a pessoa buscar essa ajuda, né? Ter consciência da importância, né, Rivane? O paciente precisa ter consciência da importância do acompanhamento, do tratamento. Pois é, e aí quando é uma depressão leve, a gente fala assim, o que a gente tem mais, a gente tem que começar a acionar o que a gente tem no município mesmo e avançar em outras coisas, que a gente, nas conversas, a gente vai avançando. Uma depressão leve, ele vai procurar, qual que é o lugar que ele vai procurar, né? Estou deprimido. Por isso que a gente faz os matriciamentos, geralmente ele vai lá na UBS, né, de referência do município, pedir ajuda. Por isso que a gente tem que ter essa conversa o tempo todo, para ver sim como é que nós vamos agir, né? Então, assim, se é uma depressão leve, vai passar por lá. Às vezes, né, a gente orienta, né, dá para ser acompanhado lá na unidade básica. Hoje nós temos o MEX, o que a gente vai vendo assim, para tratar essa depressão, uma das questões é atividade física. Legal. É importante. Né? Então, assim, dá para ser inserido no MEX para começar a trabalhar, seja leve, moderado e grave. O grave, nós vamos ter que fazer todo um trabalho de construção para ele dar conta de fazer esse movimento. O leve e moderado já dá para encaminhar e ele dá conta de ir. E isso que você falou é uma coisa muito bacana, né? A questão do Mexa-se, porque é um programa de saúde, né, que envolve interação também, né? Porque a pessoa às vezes está na depressão porque não tem um convívio, né? Ela se afasta, se isola das pessoas, né? E esse contato, essa interação com os alunos, né, com os amigos ali da aula, com os professores, isso é muito importante, né? Ou seja, então Fabriciano hoje ele tem serviços que possibilitam, né, que a pessoa tenha uma melhor saúde nesse sentido. No caso de adolescente, criança, aí a gente aciona os CRAS e aí vai, ou CRES, dependendo da situação, né? E aí a gente aciona a questão mesmo, serviços de convivência. Então é paralelo, aí a educação, que vai dando apoio, o serviço de convivência do município, né? E mais o tratamento da saúde. Tem um fluxo que funciona, né, Marquinhos? E tem essa comunicação que é muito bacana aqui, Fabriciano. A gente tem essa comunicação. Quando chega o paciente lá na UPA, que a gente conversa, a equipe percebe o que está acontecendo, a gente conversa, a gente já faz todos os encaminhamentos. Se é caso de CRES, a gente encaminha para o CRES. Se é caso de CRAS, a gente encaminha para o CRAS. Já conversa, já tem um grupo, né, com a saúde mental, que a gente já conversa ali no grupo, já passa a situação do paciente e a gente já decide ali, né, se vai para o CASAM, se vai para o hospital, se é um caso de internação ou se é um caso de ser encaminhado para o CASAM. Aí a gente já providencia que a ambulância da UPA leve esse paciente até o CASAM. E assim a gente faz de tudo para garantir essa continuidade. Acho que a gente pode ilustrar esse trabalho, né, esse projeto que foi inscrito. A gente fez um vídeo, né, a gente vai apresentar aqui. Vale ressaltar que esse vídeo, né, que a gente produziu lá na UPA, as pessoas que participaram lá aceitaram participar, né,
da gravação para ilustrar o vídeo, e também assim, né, elas se dispuseram, né, a estar ali contribuindo com esse vídeo, que é para mostrar mesmo, né, para ajudar a pessoa entender melhor o que é esse trabalho desenvolvido lá na UPA. Coloca aí pra gente, fazendo favor. Todos os dias, a nossa UPA recebe dezenas de pessoas procurando por atendimento. Pacientes de todas as idades e de todos os cantos da cidade. Mas nem todos que chegam aqui sentem somente a dor física. Há também o adoecimento mental e a vontade de tirar a própria vida. Segundo dados da OMS, cerca de 700 mil pessoas cometem o autoextermínio todos os anos mundo afora. E essa realidade, infelizmente, atinge também o nosso município. Diante destes fatos, como mudar? Como ajudar a esses pacientes que precisam mais do que remédios para se sentirem melhores? Com a sensibilidade de ajudar, nasceu o UPA, de mãos dadas para tratar as emoções. Um projeto que visa acolher de forma mais humana, trazer conforto e o tratamento adequado para a cura e para que essas pessoas não voltem a sentir vontade de se matar, já que muitos dos casos são reincidentes. Toda a mobilização começa com a chegada do paciente à unidade. Após registro na recepção, ele é encaminhado ao setor de triagem e, rapidamente, ao atendimento médico. Dependendo da gravidade, é enviado ao box de cuidados intensivos ou então segue para a observação. Neste momento, começa a intervenção feita pela assistente social, que o aborda de forma tranquila e humana para acalmar e dar todo o conforto necessário após o trauma sofrido pelo paciente. A família, parte primordial neste tratamento, também é chamada. Fica ciente de todos os acontecimentos e também das próximas etapas a serem realizadas a partir de agora. Após esses atendimentos, o paciente é reavaliado pela equipe responsável e, diante do diagnóstico, a assistente social o encaminha para o setor de saúde mental ou, caso seja necessário, ainda para o atendimento hospitalar. A esposa do Sr. Augusto foi uma das atendidas pelo projeto. Ao encontrá-la em situação vulnerável após tentativa de suicídio, ela foi levada à UPA. Eu cheguei em casa, achei ela dentro do banheiro, tinha tomado os comprimidos e pegou a faca e cortou o pescoço. Aí eu não tive tempo de chamar o bombeiro, peguei, pus no meu carro, eu, meu neto e minha nora, aí chegamos aqui, fui atendido no momento. Ela ficou internada, no outro dia ela levou lá para o casão, foi atendida e está sendo atendida diretamente pela psicóloga e pelo médico psiquiatra. 5 anos que eu venho fazendo esse tratamento dela, lá no Mascunho, né? Mas não teve melhora. Não, ela vinha aqui, agora está dando uma melhorada, que o médico acertou muito bem com o sintoma dela, né? E ela vai tomando os remédios, e está se dando bem. Segundo Augusto, hoje a situação de sua esposa é muito melhor e ela não sente mais o desejo do autoextermínio. Hoje ela já foi na casa do pai dela, porque ela tinha uns 6 meses que comia. Foi na casa da minha filha, em Valadares. Já foi em casa das irmãs dela. Então já melhorou bem a convivência. Porque ela só queria ficar em casa, sem sair. E eu preso do mesmo jeito, porque eu não podia largar ela em casa. Então, graças a Deus, está
dando uma melhora dele. Todo mundo trata bem, é atendido aqui mesmo na UPA. Eu já vim 5 vezes, fui muito bem atendido. Então, eu dou parabéns para o pessoal da UPA aqui, viu? A gente percebe que com esse atendimento multidisciplinar de toda a equipe, a gente percebe que esses casos têm diminuído. Os casos que são atendidos aqui na UPA não têm recorrido mais com os mesmos sintomas, com atendimentos de transtornos mentais. Então, o que a gente percebe é que esse projeto tem ajudado as pessoas a dar continuidade no tratamento e ter uma vida com mais qualidade. Pois é, pessoal, então este é o UPA de mãos dadas para tratar as emoções, né? É um vídeo emocionante, né? A gente fica emocionado de ver aí. Vale ressaltar, né, que esse senhor, por exemplo, ele quis, Sim. né? Porque a gente não quer que expor a situação de nenhuma família, alguma pessoa, porque a gente sabe que isso é uma coisa muito particular. Então ele autorizou a gente a mostrar essas imagens, a apresentar esse depoimento para contribuir mesmo, porque é uma causa importante, não é isso, Edna? Sim, é isso mesmo. Né? Todas as pessoas que participaram, eles assinaram, né? Porque o interesse deles é ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E a gente fica feliz, né, Marquinhos? Do reconhecimento, né? A gente está conseguindo fazer algo por eles, né, Ivane? O testemunho dele corrobora nesse sentido, né? Que ele disse, né? A esposa dele já deu sinais de melhora, né? Então, olha que coisa boa. Né? Então, isso é muito importante. gratificante, né? Agora, Ivane, sobre a questão, né, da depressão, quais são os sintomas? Vamos falar um pouquinho desses sintomas para que as pessoas entendam que às vezes a pessoa está num estágio, né, de que ela ainda não sabe avaliar o que é, então é importante que ela também perceba, né, alguns sinais para que ela busque ajuda, né? É importante a gente diferenciar a depressão de tristeza, porque às vezes a pessoa ela fica triste, que é uma emoção, né, que todos nós temos, e denomina assim, a pessoa está deprimida. Não, às vezes é só uma tristeza. A tristeza são sentimentos, emoções que são temporários. Você sente e tem uma causa. Você vai sentir, acontecer um dado momento na sua vida, uma dada coisa na sua vida, e aí você ficou triste por aquilo, mas daqui a pouco passa, daqui a pouco, né, você esquece, retoma e vai viver, né, sua vida normalmente. Depois volta, é isso, esse vai e vem. A depressão não, a depressão é algo que vem nesses sintomas, eles persistem, eles permanecem. Como é que começa uma depressão leve? Vamos falar dele, tem leve, moderada e grave, né? E tem aquela que a gente fala assim, psicótica, dentro do transtorno afetivo de humor bipolar também, né? Eu vou falar antes dessas outras três. A pessoa começa com choro fácil, vai perdendo a vontade de fazer as coisas, mas dá conta ainda de trabalhar, de sair de casa, aí começa a ter dificuldade em dormir, né? Começa a ficar um pouco irritada. Então esses são os sintomas que ela começa a emitir. Então é uma depressão leve. Então como é que pode ser tratado? Eu vou falar um pouco do tratamento também, pode estar tratando dessa depressão leve, né? A depressão leve precisa de medicação? Às vezes precisa, mas às vezes se a pessoa mudar o estilo de vida dela, ela vai dando conta de lidar com ela. Por exemplo, como eu falei, da atividade física, de ter tempo para ela, de fazer uma atividade física, de fazer, a gente fala assim, uma higiene do sono, assim, né, de cuidar do alimento que ela está comendo ao longo do dia, à noite também, para ajudar nessa questão do sono. A importância, né, de começar a falar também, né, que seja participar de grupos, participar, né, de conversar mais com as pessoas, interagir com o outro. E aí o Mestres também, além da atividade física, tem essa interação, que é um grupo também que não é só atividade física, né? Então, assim, o que vai acontecendo para a pessoa deprimir? Ela vai se afastando dela mesma. E nós, quando você colocou esses dados todos aí, a gente vai vendo assim, na contemporaneidade, a gente vai vendo cada vez mais as pessoas se afastando de si, tentando responder a modelos e a representações que muitas vezes a gente vê na rede social, na mídia. Não é aquilo, né? Não. Mas é a imagem. E aí você vai vendo, a vida de ninguém é assim, todo mundo tem conflito, todo mundo tem problema, e aí conflito a gente tem que aprender a resolver, a solucionar. E quando você começa a deprimir, você começa a ir deixando.
Aí essa depressão ela vai se agravando, entra para uma depressão moderada, onde você já vai tendo mais prejuízos, né? E aí, prejuízos mais significativos, já começa às vezes a faltar o trabalho, já começa às vezes diminuir o autocuidado, já se isola mais das pessoas, que na leve você dá um distanciamento, mas não se isola tanto, até evoluir mesmo para grave. Aí na grave tem que de fato efetivamente entrar com a medicação, que aí vem todos esses riscos, mesmo assim, porque a pessoa nutre ali, ela é mais pessimista, tem sentimento de menos-valia, né? Porque nós temos a depressão do humor mais deprimida, a depressão ansiosa, que as pessoas às vezes ficam mais ansiosas, Sim. mais nervosas, por isso que a gente fala assim também como sintoma, perda de peso ou aumento de peso. Já depende de como a pessoa vai responder a essa depressão, né? Dessa coisa que está mais grave. Então ela já vai mesmo assim se ausentando das coisas. Aí o choro já não é aquele choro esporádico, é um choro mais frequente. Ela vai se isolando, vai fazendo, monta vive como se estivesse num casulo, mesmo assim, né? E aí ela não percebe que ela tá desse jeito. E aí tudo que se oferece para ela não dá conta, ela não quer ir, porque ela perde um sintoma, uma questão que a gente chama da psicopatologia, que é a volição, a vontade. Ela já não tem a vontade de fazer mais nada. A vontade dela é só ficar fechada ali nos pensamentos. Aí vem muito esses pensamentos de ruína, de menos-valia. Começa a se comparar com o outro, começa a sentir culpa. E assim vê assim, nossa, eu sou pior que o outro. E aí isso vai crescendo, até que vira e fala assim, olha, não tem mais sentido a minha vida. Então eu acho que agora eu vou botar um ponto final. Então é importante quem está ao lado começar a perceber esses sinais e sintomas, e é importante a gente começar a trabalhar a prevenção mesmo. Se está começando esses comportamentos, se está com muitos episódios de tristeza, que vai recorrente muitas vezes, de buscar mesmo assim, vamos conversar mais, vamos sair, de fazer, quando você fala de dado mineiro, Sim. eu fiquei pensando assim de Minas, qual que é o mineiro, qual é a característica do mineiro? O mineiro é aquele caladinho, né? Caladinho e trabalha muito. O lazer fica em 5º, 6º, 7º plano. Sim. E a gente precisa aprender a moderar isso. A gente tem que ter lazer também. Isso é importante, isso é vital para a gente conseguir, né, lidar mesmo com os conflitos, com os problemas. Então, assim, tem que ter obrigação, nós somos muito nisso. Nós temos que ter. Mas não é só trabalhar, né, Rivana? Temos que ter as interações, os momentos de lazer que são muito importantes. Momentos de família, momentos de conversar. Quando você fala caladinho, a gente guarda, não é de falar. E a gente tem que falar. Não é falar qualquer coisa, mas é botar pra fora. Que se tem dificuldade de falar, pega uma folha, escreve. É uma forma de você se comunicar, porque a comunicação não é só na oralidade, é pela escrita, às vezes é por um gesto, né? Mas é importante a gente se expressar. E na depressão que a gente vai vendo que a pessoa se expressa cada vez menos. Pois é. É importante para quem está acompanhando com a gente, né, esse nosso bate-papo aqui, falar, né, que o problema existe, é uma questão de saúde pública, né, um problema sério. Mas que o município também oferece várias opções de tratamento, várias opções para você buscar ajuda. A gente você sabe de qual o telefone aí do serviço do Casan, de atendimento, mas a gente vai deixar aqui o telefone para o pessoal acompanhar com a gente, e também vamos passar o endereço, o horário de atendimento, para que vocês, né, que de repente está acompanhando com a gente aqui, né, essa nossa conversa, resolva buscar ajuda, né? A gente está oferecendo para você uma opção de ajuda. Então a gente vai deixar aqui o telefone, né, o endereço, horário de funcionamento, para que, se você, né, está passando por um momento difícil, busque essa ajuda, né? Porque existem possibilidades de conseguir sair da situação, né? E é igual eu falei, às vezes, porque o Casan é lá no Caladinho, lá no Morado do Vale, o Capizia aqui no centro, né, no Santa Helena. Às vezes as pessoas assim, mas eu não tenho dinheiro para ir lá. Vá à unidade básica de saúde, porque é onde você tem acesso, você pode ir caminhando. Peça ajuda. Não dou conta de ir lá. A ACS vai na casa. Converse com a ACS, peça ajuda, que ela vai acionar a enfermeira, vai acionar a equipe, para a gente fazer todo esse movimento de tentar ajudar. Então, assim, tem meios, tem recursos. Com certeza.
Olha, gente, é um bate-papo muito gostoso, assim, entre aspas. Eu falo gostoso assim, né? Porque é bacana essa nossa interação para levar informação para as pessoas, né? Mas é um assunto muito sério, mas é muito legal a gente estar aqui, né? Apresentando esse tipo de cenário e apresentando também possibilidades, né? Para que a pessoa que esteja passando por esse momento, ela busque essa ajuda, né? Então, eu queria agradecer muito, né? Parabenizar você, Edna, pelo trabalho, esse acolhimento que é feito lá na UPA, né? Mando um abraço também para o Reinaldo, né? Que é o gerente lá da unidade, que trabalha muito, né? Ajudou a gente a viabilizar essa entrevista aqui hoje. Então, e a todos os funcionários da UPA, né? A nossa UPA hoje ela tem um papel fundamental aqui na cidade de Coronel Fabriciano, né? Esse atendimento que a pessoa não tinha, hoje, graças a Deus, ela tem esse atendimento de urgência, né, Edna? Sim, verdade. A gente fica muito feliz, né, de poder estar aqui, como você mesmo disse. É um assunto grave, né? Mas a gente precisa falar disso, né? Quantas pessoas não sabem o que fazer, como o Rivane deu todas aí, né, essas informações. A pessoa não sabe o que fazer, está ali naquela situação, naquela depressão, naquela dificuldade e não sabe o que fazer com isso, né? E aqui no nosso município o fluxo funciona, né? Graças a Deus, vocês viram aí, né, no vídeo, tem resultados. Então, é só agradecer mesmo pela oportunidade, tá, Marquinhos? Claro, a gente está sempre disponível que precisar, né? Eu acho que informação é tudo hoje, né? E as pessoas estão antenadas com rede social, né? Então, vamos aproveitar isso aí para levar informação, né, Edna? Verdade. Obrigado também, Rivane, né? De pronto atendeu aí nosso pedido de vir aqui contribuir com esse assunto, né? E a gente vai trazer mais vezes vocês aqui para falar também de outros assuntos, né? Porque a psicologia também envolve outras questões, né? Então o trabalho de vocês é muito importante. Muito obrigado, né, por estar aqui contribuindo com a gente. Eu que agradeço mais uma vez, assim, também estou encantada, né, com o projeto deles, porque melhorou muito mesmo essa questão desse acompanhamento humanizado que eles estão fazendo lá na UPA, de diminuir mesmo essa reincidência e da questão fluir. Então, assim, é um trabalho muito bacana, pioneiro. Então, de parabéns mesmo. Obrigada. Deus quiser, vai levar o prêmio, né? Eles se inscreveram no prêmio, a gente está torcendo, né? Para que eles consigam, né? Esse prêmio, porque ele é um diferencial. É diferenciado, né? É um projeto realmente de acolhimento humanizado e a gente está na torcida aí, né? Para inscrição de vocês que já se inscreveram para conseguir esse prêmio aí da MM, viu? Serve também para as outras unidades, né? Copiarem, né? Porque o que é bom tem que ser copiado. Tem que ser copiado, né? Aprimorado, melhorado, né? E é importante também, se a gente vai vendo assim, né? O comprometimento de cada servidor da população, né? Dos servidores com a população, de compromisso, né? Mesmo assim, de melhoria. E é isso que a gente quer prestar, né? Um atendimento com excelência, com qualidade, de salvar vidas, resgatar, salvar, ajudar. A gente trabalha promovendo também, com a vida, né? A gente trabalha com a vida. Com certeza. Meninas, muito obrigado mais uma vez aí, né, pela contribuição no nosso bate-papo de hoje, né, papo de gestão. Pessoal, é muito importante, né, que vocês nos ajudem, que esses nossos bate-papos, né, esses nossos assuntos que a gente aborda aqui, eles cheguem a outras pessoas, né? Então compartilhe, se tiver uma dúvida pode mandar aí que a gente responde também para você, né? Comente, curta, né, compartilhe, siga as nossas redes sociais, né, nosso canal do YouTube, a gente está querendo uma fortalecida no nosso YouTube, então se inscreva lá, né, acione o sininho lá, né, para que você receba as notificações, né, periodicamente a gente coloca os nossos materiais da Prefeitura de Coronel Fabriciano lá, então é muito importante, né, que você também seja inscrito lá para você ter acesso a todas essas informações. Desejar uma ótima noite para vocês, muito obrigado, né, por ter estado aí junto com a gente. E desejar uma ótima noite e até o próximo Papo de Gestão, se Deus quiser. Grande abraço para vocês.